Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Santiago e hoje nós vamos falar um pouco sobre inatismo a partir do inatismo cartesiano e também do platônico. Bem, nós já falamos um pouco aqui no canal sobre o inatismo. Quando nós falamos ali do racionalismo, do empirismo, nós citamos aí o inatismo, né? O inatismo nada mais é do que também o racionalismo. Se nós pegarmos aí a etimologia da palavra inatismo, vem da palavra inato. Inato é o que já nasce conosco. Então, quando nós estamos falando do inatismo, nós estamos de fato falando de uma teoria que afirma o caráter inato das ideias no homem, que é nada mais aquilo que já fala no racionalismo, tá? Então, na verdade, o inatismo seria um outro nome aí para essa corrente, para esse pensamento do racionalismo, que nós já estudamos numa aula anterior. Bom, aqui nesta videoaula nós vamos tratar sobre dois tipos de inatismo, que é o inatismo a partir da concepção de René Descartes, que é o inatismo cartesiano, e também vamos falar do inatismo de Platão, que é o inatismo platônico, tá bom? Então vamos começar falando sobre o inatismo platônico e como é que se desenvolveu então essa teoria inatista dentro desse filósofo. Bom, o filósofo Platão, ele primeiramente desenvolveu esse tipo de pensamento, esse tipo de teoria inatista a partir de sua obra Mênon, aonde ele vai falar sobre Sócrates, né, e vai mostrar que Sócrates, conversando com um jovem escravo analfabeto, esse jovem escravo, ele consegue, a partir das perguntas que Sócrates vai propondo para ele, à medida que vai avançando o diálogo que os dois estão tendo, Sócrates consegue então fazer com que este escravo, que é analfabeto, que não possui nenhum conhecimento sobre geometria, consiga de fato explicar, ou melhor, consiga então demonstrar um difícil teorema de geometria. Então, desta forma, né, aí fica evidente de que o escravo, não tendo nenhum conhecimento prévio, ele então consegue, a partir de estrutura que ele tem na cabeça dele, a partir de estruturas que ele possui dentro da cabeça dele, estruturas racionais, ele consegue então acessar e compreender a realidade. E aí Sócrates vai, obviamente, concluir como é que ele consegue então acessar a geometria, consegue então demonstrar esse teorema, se ele nunca teve uma aula de geometria, se ele não tem nenhum conhecimento, nenhuma experiência nessa área. Desse modo, Sócrates conclui, consegue aí provar que existe de fato uma estrutura racional que já está presente no ser humano, né? Existem essas ideias inatas, né? Então, nesse diálogo fica evidente isso. Muito bem. Numa outra obra que aí Platão vai desenvolver e vai falar um pouco melhor sobre essa teoria aí inatista, é justamente na sua outra grande obra, que é a República. Nesta obra, ele vai falar um pouco sobre a teoria da reminiscência. E para falar dessa teoria da reminiscência, né, e nós já falamos um pouco sobre essa teoria da reminiscência quando nós falamos e abordamos a filosofia de Platão aqui no canal. Se você não assistiu esse vídeo ou você não se lembra, você pode clicar no card aqui em cima para você ficar um pouco mais por dentro de qual é a filosofia de Platão. Então, quando nós falamos de reminiscência, nós estamos falando dessa capacidade do ser humano de recordar. Para a gente entender melhor essa teoria da reminiscência, nós podemos utilizar o próprio exemplo que Platão deu na sua obra República, que é a utilização da alegoria, né, ou também chamado mito de É. Bom, nesse mito, ele vai conseguir explicar como é que se dá de fato essa reminiscência e por que então que o ser humano precisa fazer esse processo de recordar as ideias verdadeiras que estão no mundo inteligível. Para a gente entender melhor essa teoria da reminiscência, é importante a gente conhecer a narrativa do mito de É. E é isso que nós vamos fazer agora. Bom, então essa é a narrativa do mito de É que eu vou ler para vocês. O pastor grego É morreu e foi levado para o reino dos mortos. Ao chegar, encontra as almas de heróis, governantes, artistas, antepassados e amigos. Ali, elas contemplam a verdade e possuem o conhecimento verdadeiro. Fica sabendo que todas as almas renascem em outras vidas para se purificarem de seus erros passados até que não precisem mais voltar à Terra. Cada alma pode escolher a nova vida que terá. Vida de rei, de guerreiro, de comerciante rico,
de artista ou de sábio. Para retornar à terra, as almas atravessam uma planície por onde corre o rio Leté, em grego, esquecimento, e bebem de suas águas. As que bebem muito esquecem toda a verdade que contemplaram. As que bebem pouco quase não se esquecem. As que escolheram vida de rei, de guerreiro ou de comerciante rico são as que mais bebem das águas do esquecimento. As que escolheram a sabedoria são as que menos bebem. Assim, as primeiras dificilmente, talvez nunca, se lembrarão da verdade que conheceram, enquanto as outras serão capazes de lembrar e ter sabedoria usando a razão. Bom, nesse mito de Ér fica claro, fica explícito que de fato então algumas pessoas, né, bebem bastante dessa água do rio Leté, né, que é o rio do esquecimento, quando vem para a terra, e algumas pessoas então não bebem tanto. E essas pessoas que não bebem tanto são justamente os filósofos, porque eles de fato têm a missão de se recordarem da verdade que foi contemplada lá no mundo das ideias, tá bom? Então, esta é de fato a história ou a alegoria que Platão utiliza-se para poder exemplificar por que os filósofos conseguem com maior facilidade acessar o mundo inteligível, acessar então as ideias inatas que já possuem dentro de si, né? Eles só precisam, no fato, acessá-las. Assim como as outras pessoas também, quando estavam no mundo inteligível, conseguiam contemplar as ideias eternas, verdadeiras, e aí, passando pelo rio do esquecimento, vindo para cá, né, nessa tentativa de se purificar, escolhem uma vida aí que não possibilitam a elas recordarem então essas ideias inatas, tá bom? Então essa é a teoria aí que Platão desenvolve a partir da alegoria e do mito de Ér, tá? Mostrando aí que existe então essa capacidade do ser humano de recordar-se, tá, dessas ideias verdadeiras que foram contempladas no mundo inteligível. Então, ele vai desenvolver a sua teoria da reminiscência, afirmando, claro, que nós nascemos com essa razão, nós nascemos com essas ideias verdadeiras e a filosofia ela vai nos possibilitar, de fato, relembrar essas ideias. É muito importante dizer também que essa razão e essa verdade, elas já estão em nós, elas já nascem conosco, por isso também fundamenta-se aí o pensamento inatista, né? Elas já nasceram conosco, essa estrutura tanto da razão, tanto dessa possibilidade de conhecer a verdade, tá? É a partir justamente dessas estruturas que eu tenho que eu consigo no meu dia a dia conhecer o que é verdadeiro, conhecer o que não é verdadeiro. Bom, e o outro filósofo que nós vamos estudar aqui é justamente René Descartes. Nós já falamos também sobre ele aqui no canal, vai estar no card aqui para você ou relembrar aquele conteúdo relativo à sua filosofia, ou também assistir, caso você não tenha visto ainda. Bem, o inatismo cartesiano, ele de fato, ele foi desenvolvido basicamente em duas de suas grandes obras, né? Duas grandes obras de René Descartes demonstram aí as suas ideias sobre a questão do inatismo, né? E essas obras são o Discurso do Método e as Meditações Metafísicas. Nessas duas obras a gente consegue ter uma grande noção do que Descartes realmente fala e ele afirma sobre essa questão do inatismo, né? O que ele acredita ser de fato esse inatismo. Bom, René Descartes ele vai defender que o nosso espírito, né, o nosso intelecto, ele possui três tipos de ideias. E essas ideias são as ideias adventícias, as fictícias e as inatas. As ideias adventícias são as ideias que nascem das nossas sensações, das nossas percepções e também das nossas lembranças. Essas ideias, elas estão ligadas às qualidades sensoriais, né? Então, a percepção das qualidades sensoriais das coisas, mas também elas estão ligadas às ideias percebidas pelas qualidades. Então, uma coisa é eu perceber as qualidades dos objetos, e uma coisa é, de fato, eu ter contato com essas qualidades e surgir algumas ideias a partir do contato com essas qualidades, que é justamente o que acontece aqui nas ideias adventícias. E aí a gente podia citar como exemplo o sabor, o odor, né, a cor, né, todas essas qualidades sensíveis, perceptíveis pelos meus sentidos, que de fato
compõem aí essas ideias adventícias. O outro tipo de ideia que ele coloca aqui é justamente as ideias fictícias. Essas ideias, elas são provenientes da nossa imaginação, né? Da nossa capacidade de fantasiar a realidade. Bom, se nós então temos ideias que vêm de uma fantasia e de uma imaginação, consequentemente, nós temos aí a composição de seres inexistentes, né? Por quê? São seres inexistentes. Elas são fruto da nossa imaginação. E a nossa imaginação, ela vai mesclar um pouco de imaginação e um pouco de ideias adventícias. Por isso ele vai dizer que esses seres inexistentes, eles possuem pedaços ou partes de ideias adventícias. A gente pode citar como exemplo aqui, por exemplo, as fadas. Elas possuem sim algumas características humanas, né? Mas elas também possuem asas, que são características perceptíveis em quê? Em alguns animais. Então nós temos o próprio centauro, nós poderíamos citar o dragão, né? O próprio gnomo também, o duende. Então, ou seja, são todos aí elementos que mesclam a imaginação, mas também ideias adventícias. E o último grupo é justamente esse grupo de ideias inatas, que são ideias que já nasceram conosco, tá? Elas não são nem fruto das sensações, nem mesmo da imaginação. São ideias que já nasceram conosco e não tem nenhuma ligação com essas duas ideias que foram aí explicitadas anteriormente. E um exemplo que poderíamos dar é a ideia de infinito. Veja só, toda a experiência que nós temos na nossa vida é com coisas finitas, coisas que possuem um começo, um meio e fim. Bom, se nós temos somente experiências com o finito, por que que nós temos então na nossa cabeça, no nosso intelecto, a ideia de infinito? De onde é que surgiu essa ideia de infinito? Se nós não experienciamos nada. Ou seja, essa ideia de infinito é uma ideia inata. Então, este é um dos exemplos. Além disso, ele vai falar sobre os princípios racionais. Os princípios racionais também são exemplos de ideias inatas. Já nasceram conosco, né? O conhecimento daqueles princípios racionais que nós já vimos numa videoaula passada, eles também são exemplos de ideias inatas. Outra coisa que ele também cita são as noções comuns da razão. O que seriam essas noções comuns? Por exemplo, nós sabemos que o todo ele é maior do que as partes. Sempre o todo é maior do que as partes. Mas como que a gente sabe disso? É aquilo que ele chama de noções comuns da razão. E além disso, algumas ideias simples, né? Nós temos cotidianamente as ideias simples, como por exemplo a própria conclusão que ele chega do penso logo existo. É uma conclusão simples, é uma ideia simples, né? Muito simplória, mas essas ideias elas são de fato ideias que são captadas a partir da nossa própria intuição, tá? Que é aquilo que nós também já falamos numa aula anterior sobre essa capacidade, né, do ser humano de intuir, né, de intuição. Então, veja só que nesses três grupos de ideias que René Descartes vai defender, vai estar presente de fato e vai ser a composição da sua teoria inatista sobre, de fato, o conhecimento. Bem, tendo falado sobre esses dois filósofos, agora esse é o momento. Deixa aqui nos comentários a sua opinião acerca desses dois filósofos. Você se identifica mais com Platão, com essa teoria da reminiscência, ou você acha que as ideias aí compostas por esses três tipos, que são as ideias fictícias, adventícias e também as ideias inatas, parecem fazer mais sentido pela visão de René Descartes? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, você pode deixar o seu gostei aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com seus colegas, se inscreva no canal. E a gente se vê numa próxima aula.